Sejam bem-vindas! Estamos iniciando mais um podcast, Humor e Hormônios. Esse podcast é feito para você, mulher. É para a gente falar sobre todas as complexidades femininas. Então, não é sobre piadinhas aqui. E, antes de mais nada, eu sou Carol Campos, sou terapeuta, doula e apresentadora deste programa. Hoje, vamos falar sobre algo muito importante, e minha convidada de hoje é a Cris, que está desenvolvendo um doutorado muito bacana sobre isso que nós vamos conversar. Muito obrigada pela sua presença aqui, Cris. Eu que agradeço, uma honra. A Cris é enfermeira obstetra. Peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, cadê? Tá. É enfermeira obstetra, perdi aqui. Consultora de parto, doutoranda em ciência pelo Departamento de Obstetria da Escola Paulista de Medicina, né? Antes da gente iniciar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Performance in Pilates, sempre trazendo aí muito movimento para todas as idades, né? Ajudando as mulheres a se fortalecer. A Urofísio, a Maíra também sempre cuidando da pelve em todas as fases do ciclo. Eu acho que é fundamental, principalmente para gestantes, né? E a MR Audiocast, Marquinhos, muito obrigada pela parceria, pelo espaço. E o tema de hoje é os primeiros segundos que mudam toda uma vida. Cris, como um vínculo, na sua linha de pesquisa, como vínculo imediato pós-parto define o futuro do bebê e da sociedade? Carol, define muito. Isso é fato. Eu acho que a primeira observação que eu quero fazer é que, às vezes, como trata de um tema que é romântico, né? É um tema bonito. Parece que é historinha, assim. Ok, o neném tem que nascer, tem que ir pra mãe como um direito dela. Logicamente. Parece tudo muito romântico, mas é um fato que os primeiros segundos, os primeiros minutos, os primeiros dias de vida, eles moldam uma vida adulta. Isso é fato, né? Então, o Winnicott fala que não existe bebê quando nasce. Existe mãe e bebê. Não existe só o bebê isoladamente. Então, quando ele nasce, ele imediatamente busca por uma continuação dele, que é a mãe, né? Então, eu costumo dizer que a minha pesquisa tem muita cara de psicologia, né? Acabei encaminhando para isso. Mas, no final das contas, a intenção é despertar os profissionais da saúde para essa importância, né? Então, tem uma frase que eu sempre falo, que o que a gente faz hoje pode mudar em inúmeros amanhãs. Isso é muito sério. E isso não depende só da mãe. Os profissionais de saúde podem colaborar com isso, né? Então, o que o enfermeiro pode fazer imediatamente após o parto ali vai promover uma vida adulta mais saudável, né? Olha como isso é sério. O que a doula garante ali imediatamente pós-parto vai promover um adulto com uma vida saudável, né? Então, olha a nossa importância nesse cenário todo, né? E dependendo da forma que esse bebê é acolhido, ele pode desenvolver na vida adulta 4 estilos de apego. Esses 4 estilos de apegos, eles são citados pelo psicanalista John Bowlby, que desenvolveu a teoria do apego, né? Então, a gente tem o estilo de apego seguro, que é o que mais nos interessa, né? Vamos dizer assim. O esquivo, evitativo e o desorganizado. Um adulto que desenvolve estilo de apego seguro é aquele que tem segurança em seus relacionamentos, sabe? Não só relacionamento amoroso. Ele sabe dizer não quando precisa, ele sabe confiar nas pessoas de forma saudável, ele não sofre de ciúme exacerbado, né? Ele sabe se posicionar em seus relacionamentos e tirar o que é bom daquilo, né? E driblar o que não é bom daquilo. E esses adultos provavelmente são os que desenvolveram de uma forma mais positiva essa interação entre o cuidador primário, que na maioria dos casos é a mãe, né? Então, quando um bebê nasce, ele precisa de pele. Ele precisa de pele, né? Existe algo que o Winnicott fala também, que é a respeito da mãe suficientemente boa. A mãe precisa ser suficientemente boa depois dos primeiros dias de vida do bebê. Mas após o nascimento, ela precisa ser excelente. Ela tem que ser muito boa, né? Quando ela chega na fase de ser suficientemente boa,
ela já começa a dar uns deslizes ali, que é bom, né? Que é bom para a autonomia do bebê, que é bom para a criança não se tornar também um adulto totalmente dependente da mãe. Então, a mãe precisa falhar. A mãe tem que falhar para que a criança se desenvolva bem também, né? Mas no primeiro momento de vida, a criança precisa de uma mãe excelente, de uma mãe como se fosse realmente corpo do corpo dela. Então, tem que estar ali no contato pele a pele, tem que acolher bem, receber bem, né? Alguns dias depois, né? Você já ouviu falar, deixa chorar que aprende. Não existe isso, não existe. Daria até um assunto paralelo, que é a questão do estresse tóxico, né? Mas o bebê, ele precisa ser acolhido. E quanto melhor ele for acolhido nesses momentos iniciais de vida, mais segurança ele vai ter nos seus relacionamentos futuros, né? Então, assim, eu comecei estudando a qualidade da interação materno-filial de acordo com a via de parto. E a conclusão foi, né, a partir de um protocolo que observa 21 itens da interação, esses 21 itens pontuaram melhor na ocorrência do parto vaginal, né? Então, assim, provavelmente por conta da ocitocina, que modula, que tá por trás de tudo, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer quando tem uma cesariana, então? Que é o contato pele a pele, né? E que é a intervenção que eu tô fazendo agora. Ô, Cris, deixa só voltar um pouquinho, assim, como que surgiu esse tema na sua vida? Como que nasceu isso? Carol, né? hoje eu falo que eu sinto que é uma missão que Deus me deu. Essa é a minha fé, eu creio nisso, entendeu? Porque, assim, quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer um mestrado. E eu queria fazer na obstetrícia, né? Que já era a área que eu já estava ali. E aí, eu, por conta, pesquisei onde teria um mestrado em obstetrícia e consegui uma entrevista lá com o coordenador do departamento de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. E aí, depois da entrevista e análise do currículo, né, ele me apresentou em uma mesa redonda, que é o que é burocrático de lá. E aí, um orientador se interessou pelo meu perfil, entrou em contato comigo, e aí ele perguntou, né? Você quer falar sobre o quê? Eu falei, não sei. Definitivamente não sei, né? Eu tinha pensado em estudar alguma coisa relacionada à maternidade e espiritualidade, as formas de encarar a dor do parto, mas eu não sabia exatamente o quê, né? Como que foi o teu parto? Foi cesárea Assim, eu não posso falar pra você que a minha médica do pré-natal foi uma médica ruim. Ela me ajudou em muitos pontos, né? Mas o que eu acho que você vai concordar comigo, você tá na área aí. Às vezes um médico que encaminha um paciente pra cesárea, às vezes ele faz isso com a consciência tranquila, porque ele acha que ele tá fazendo um favor, né? Não é? Porque às vezes a maioria, né, das mulheres hoje quer a cesariana. Então o médico, se por uma unha encravada ele encaminha para cesariana, ele acha que a mulher às vezes vai estar feliz, principalmente quando é no SUS um atendimento rápido, né? E eu tive uma pré-diabetes gestacional, com 38 semanas, a minha bebê estava nasceu com 38 semanas com 4,240 kg. Hoje eu sei, né, a gente sabe que um bebê desse tamanho nasce por parto vaginal tranquilamente. E a diabetes gestacional também não é indicativo de cesárea. Não, nem o peso do bebê. A gente já vai falar um pouco mais sobre tudo isso. A gente sabe se há uma desproporção cefalopélvica ali ou uma indicação de cesariana quando o parto começa. Uma distócia de trajeto. Quantos quilos? 4,240. Quando ela agendou a cesariana, foi o dia que eu fiz 38 semanas. 38 semanas. E aí, no pré-natal, eu tive hiperemese gravídica na minha gestação. Então, apesar da minha filha ter nascido com esse peso, eu engordei 1 quilo. Porque eu vomitava todos os dias. Era tenso. Então, mexe com o psicológico da gente também. Então, eu tava bem fragilizada, sabe? Muito fragilizada. E aí, na última consulta pré-natal, a doutora falou assim... Ó, vamos agendar a sua cesárea. Tipo assim, sem nenhuma conversa prévia antes, vamos agendar. Gentil, ok, sabe? Mas eu falei, doutora, eu acho que eu falei com a senhora que eu queria tentar o parto vaginal, né? E aí, ela falou assim, ó, sua bebê é grande, eu lavo as minhas mãos. E nisso, a gente é impactada, né? Você fala, nossa, poxa vida, eu vi isso, eu já não tô bem. A minha garganta sempre tava machucada por conta do vômito. E o que eu tinha na minha cabeça já nasceu, ok, vai acabar. Então, eu pensei nisso também. Então, vamos acabar com isso. Se você lava suas mãos, já vou ficar preocupada, né? Mesmo sabendo que era possível, eu já estava na área, já estudava a ocitocina, já sabia a importância da contração para a liberação desse hormônio do amor, que é tão importante. Mas fui para cesárea.
Chorei horrores depois, porque não tive porque não teve esse contato inicial, essa conversa que te trouxesse segurança. Sim, né? Foi basicamente isso, né? E, tipo assim, como eu queria tranquilidade, era o momento que eu tava buscando tranquilidade, a gente foi pro parto cesáreo. E às vezes eu falo assim, uma vez me perguntaram isso, sabe? Falaram assim, se você voltasse atrás, você ia tentar o parto vaginal? Eu falei, se eu estivesse nas mesmas condições que eu estava, não ia. Sabe, na fragilidade emocional que eu estava, a forma com que ela colocou essa preocupação por a bebê ser grande, né? Não ia. Aquela consciência de mãe de preocupação, não ia. E eu gosto de falar também que eu não sou ativista contra a cesárea. Eu acho que a cesárea tá aí, tem mulher que opta por cesárea e tudo bem, que não foi meu caso, eu queria viver a experiência, né? Tem mulher que opta e tá tudo bem. Tem médico que, como eu falei, acho que tá fazendo um favor oferecendo uma cesárea, e às vezes realmente tá, porque a mulher às vezes tem uma tocofobia tão grande que ela não vai conseguir encarar esse parto vaginal. Ô, Cris, sabe? Claro que agora eu tô muito recente como doula, né? Mas o muito recente também não é tanto, porque como terapeuta eu já venho atendendo gestantes já há um bom tempo, Sim. né? Então, olhando para esse lugar de medo, de insegurança, e até foi um chamado né, para a área de doula justamente para fortalecer e trazer mais segurança para elas, porque a hora do parto, a gestante ela já vem recebendo, acho que não é bem a palavra, né, que eu quero usar, mas ela já vem experimentando a vulnerabilidade durante todo o processo. Né? Uma por já ser mulher, outra por falta de informações, né? Vem as questões emocionais e o momento do parto, ele é o mais crucial. É um momento de mais vulnerabilidade. Então, o que eu tenho observado dentro disso tudo é o quanto falta essa informação. Então, como você disse, se lá eu tivesse tido mais informação, talvez teria sido diferente para você. E o que eu tenho observado também, dentro ali, né, no geral, assim, no aspecto geral, não só em Ourinhos, assim, como é que chegou essa cesárea eletiva na vida de nós mulheres. Então, vem por uma questão que, lá muito tempo atrás, eu acho que, né, da questão do... me fugiu agora a palavra, não é da... Enfim, onde começaram a tratar a gestação como uma doença, como a mulher grávida, ela... Medicalização, né? Mas fugiu uma palavra, com capitalismo. Uhum. Então, com o capitalismo, por quê? A mulher, até então, uma mulher e uma criança, ela não fornecia ferramentas, não fornecia geração de lucro para a sociedade. Então, eles tiveram uma forma de olhar para essa mulher e é o quê? Cesárea eletiva. Então, vamos tratar essa mulher, né, como ganhar dinheiro com ela e tratando a gestação como uma doença. Então, né, a retirada desse bebê, retirada da forma como era tratada. E depois veio, né, outras questões com o bebê também. Para quê? Para tudo se tornar produtivo para a sociedade, né, para esse capitalismo. E é claro que eles iam deixar morrer esse olhar, essa visão da educação para a mulher. Então, acho que o que a gente ainda vem, acho que você pode dizer isso, que está muito mais tempo dentro, né, do hospital, talvez observar esse lugar que vem dessa memória, essa crença, porque até, acho que ontem eu estava lendo até um artigo, que é onde também que foi comprovado que a cesárea eletiva é o melhor para a mulher. Até então, né, não tem dados também sobre isso. E agora a gente começou com essa questão da humanização, né? Da humanização da cesárea, né? Carol, eu acho que tudo, assim, é acolhimento, sabe? Informação, ok. Por exemplo, eu tinha até informação, né? Quando chegou ali no momento de decidir qual seria o meu parto. Mas eu tinha uma canseira de um parto vindo de uma hiperemese, sabe? Às vezes a mulher, ela tem essa tocofobia, que a gente fala que é o medo do parto em si,
né? Enquanto outras têm medo da anestesia, da cesárea, sabe? Mas eu acho que o que toda mulher precisa, além da informação, tem muitas hoje que estudam pela internet, né? Sim. É Hoje tá mais perigoso, fácil, né? porque tem algumas informações que, Errado. em vez de ser favorável, é desfavorável, né? Mas quem sabe as fontes consegue estudar e ter uma informação. Mas a gente, no momento da gestação, a gente fica frágil, sabe? Então, eu acho que o acolhimento é tudo dos profissionais que estão envolvidos. Falar, não, ó, você está pensando assim, eu entendo, mas eu posso colocar alguns pontos aqui para você? Vamos conversar? Vamos discutir? Sabe? Então, assim, hoje, parte do trabalho que eu tenho feito particular, o que as doulas fazem, sabe? Eu acho que é excelente no sentido de preencher lacunas do pré-natal tradicional, sabe? E não falo só do SUS, não, particular também, deixa muito a desejar, sabe? É incrível, enquanto eu trabalhava no alojamento conjunto, Carol, era absurdo você ver a quantidade de mulheres de SUS, do particular, que não sabia que antes do leite tem o colostro, da importância da sucção para vir o leite materno, sabe? Básico, que não vem do pré-natal. E aí pega essas mulheres que não estudam por conta, sabe? Então, além da informação, que é boa, a gente tem que preencher essas lacunas de acolhimento também. De acolhimento também. Né? Então, até onde você sabe, para eu saber o que eu posso te ensinar, né? Ou qual que é o seu medo, para a gente saber no que eu posso te ajudar para você ter uma escolha realmente consciente. Porque o problema é você ter uma escolha inconsciente. E falar, nossa, eu escolhi isso achando uma coisa e era outra. E você... Sabe? Tanto em relação à via de parto, quanto à amamentação, quanto ao posicionamento materno, E né? quantos por cento das mulheres escolhem a eletiva como exemplo justamente por falta Muito. da informação? Muita gente. Né? Porque se a gente... Uma das coisas que mais preocupa a mulher é a segurança do bebê, né? É a saúde dela, como vai estar. Se a gente for pensar em complicações, o parto cesáreo tem mais complicações, sabe? E mulheres que retornam com infecção de parede, né? Complicação, até uma cicatrização, por exemplo, uma complicação de cicatrização, sai com um monte de prescrição medicamentosa, né? O que não acontece no parto vaginal. Então... Se a gente for comparar... Só que se você vê pela mídia, se acontece alguma complicação no parto vaginal, a mídia cai em cima. Porque a sociedade é contra o parto vaginal, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que vem justamente por causa desse capitalismo. Porque... É o meu olhar, porque que não tem criou-se, explicação, né? Eu acho que foram tantas histórias, tantos comentários, tantas frases malditas em horários, tempos errados, sabe? De que é a dor da morte. Ai, que não sei o quê, morreu no parto. Sabe, que hoje se a gente vê uma ocorrência no parto vaginal, cai no Instagram, cai nas redes sociais, cai no Léo Dias, lá em todo lugar. As complicações que acontecem na cesariana, que quem vê no hospital, quem trabalha no hospital presencia, vê, não se ouve falar. Então, o que as pessoas acham? O problema está no parto vaginal. E a gente sabe que as complicações maiores estão na cesárea, né? A gente não pode também se apegar à complicação, porque na maioria, tudo bem com os dois. Sabe? As complicações são ocasionais, tanto no parto vaginal quanto na cesárea. Mas existe mais complicação na cesárea. Eu costumo dizer assim que é uma passagem, né? O parto em si, ela é uma passagem, vai ter que passar, não tem como. Sim. Né? E a gente sempre vai estar, assim, abordando qual que é os benefícios de cada um, embora raramente veja algum benefício ali na cesárea. E ambos vão ter o risco. Ambos têm. Eu falo assim, respirar também é um risco, então... É um risco que precisa ser conversado com todas as gestantes. Eu acho que vamos voltar. Antes de se planejar uma gestação, tem coisas que já podem ser conversadas, sabe? E lógico que a gente trata mais dos pontos positivos do que dos negativos, mas a gente precisa abordar esses riscos em algum momento, né? Eu tive atendendo uma paciente e ela teve uma ectópica, primeira gestação, não evoluiu, né? Não teve as trompas. Só pra gente entender um pouquinho o que é ectópica. Gravidez ectópica é quando a fecundação ela ocorre na trompa. Então, ectópica é de ecto, de fora. Uhum. Então, fora do... Tem ectópica que é até fora do útero mesmo, sabe? Sim. Tem várias regiões. Essas são bem perigosas. Não flui, né? Se pegar de início,
né, dá para tratar. Às vezes, dependendo da complicação, tem que retirar uma trompa, mas enfim. Ela teve essa gestação ectópica, perdeu o bebê dela e falou, assim que eu puder, eu já quero engravidar de novo, né? E aí essa pessoa foi demorando, aí eu conheço ela, né, já há um tempo, e ela sentiu na liberdade chegar e falar pra mim, Cris, na verdade eu não quero mais, eu não tô tentando não. Porque eu falei, e aí, tá tudo bem? Tá passando com alguma médica, né? Eu não quero não. Eu falei, por quê? Ai, porque uma amiga minha, o neném dela morreu na barriga com 8 meses. Se isso acontecer comigo, eu não sei o que eu faço. Falei, não, pera, calma. Não Vamos é bem alinhar assim. as coisas. É a mesma coisa, Carol, de você falar assim, não quero dirigir, porque tem gente que morre de acidente de trânsito. É igual que eu acabei de falar, Sabe? gente. Então, Só respirar gente já não- é perigoso, né? A gente não pode potencializar coisa ruim, Não. sabe? A gente tá nesse mundo sofrendo inúmeros riscos. Tudo pode acontecer com a gente. Pode cair um meteoro na minha cabeça agora, mas nem por isso eu vou deixar de sair lá fora e olhar pro céu. Entendeu? Então, aí eu recomendei ela passar com uma psicanalista, sabe? Eu falei, isso aí pode ser algo que tá te bloqueando de viver um sonho que era tão grande, seu olho brilhava quando você Ai, falava que lindo. de gestação pra mim. Eu falei, então, não permita, calma aí. Não é porque uma coisa acontece com alguém que vai acontecer com você, Uhum. sabe? E essa... O que aconteceu justamente foi em uma cesariana. E tipo assim, não foi culpa da via de parto, não foi culpa de médico, nem nada. Mas pensa comigo se fosse no parto vaginal, que esse bebê tivesse falecido e mesmo assim não fosse culpa do parto, né? Então a gente tem muito a batalhar em favor de quebrar esses mitos do parto vaginal, sabe? E aí ela falou assim, tudo bem, eu posso até mudar de opinião, né? Mas, porque o contrário também é verdadeiro, né? Porque no caso dela, ela ficou assustada com a cesárea. Eu posso até mudar de opinião, mas agora eu quero parto vaginal. Eu falei, ótimo, excelente, mas se você precisar de uma cesárea, ok também. Ok, né? Tem que estar Cesárea tá aí pra salvar vidas, tá? É. Tá aí pra resolver coisas que muitas vezes estão ali, né? Complicando realmente. Realmente. Eu acho que é importante, já que a gente está nesse assunto, e assim, a Cris, ela tem um trabalho muito bacana, muito especial, né? Além de ser enfermeira obstetra e estar ali na linha de frente fazendo esse estudo, que é sobre o contato pele a pele, a gente vai falar um Sim. pouquinho sobre isso, né? A Cris, ela também dá curso de doula. Gente, eu não fiz com ela porque eu não conhecia. Eu fui conhecer depois. Mas eu tenho vontade de conhecer o teu curso, sim. Depois que eu voltei para Ourinhos, eu falei, esse curso foi eu um não sonho de sabia. longa data. Então, assim, eu acho que é importante a gente pautar, porque, assim, algumas informações, porque falar sobre o vínculo, ali logo, eu falo assim, que na minha linha de estudo, de pensamento, estudando sobre o trauma, eu sempre vejo, né, que vem durante a gestação, já trabalhando, né, a minimizar possíveis traumas no bebê, porque vem ali no conteúdo Eles já são um genético, só, né? Já sente tudo. Já sente tudo, né, a mãe está sentindo, o bebê também está sentindo, e o depois. Então, assim, o que eu entendi um pouco do pele a pele é que ele vem isso no depois, né? Nos primeiros minutos ali. Só que a gente precisa falar um pouquinho antes. E isso que a gente está falando agora, sobre essa questão da educação, de fortalecer, porque assim, para mim, eu acho fundamental esse conhecimento antes, justamente para a gente trabalhar já esses mitos na mulher, né? Como que é? Tira esses bichos, porque a gente vai criando 1000 bichos de 7 cabeças, né? E em que momento a gente vai falar isso? É sobre o planejamento do parto, né? Então, a gente precisa trazer essa educação ali já inicial, colocar... Porque a educação é o que vai te deixar empoderada. Não gosto nem de usar essa palavra, mas que vai trazer a mulher, né? O poder da mulher de decisão. Pra real, né? Porque real. é verdade. Porque o parto, ele é da mulher. Ele não é meu, que sou doula, não é meu, que sou terapeuta, não é sua, que é enfermeira. Exatamente. Né? Não é da mulher. Então, ela precisa estar segura, independente da via de parto. Acho que é o primeiro ponto, né, que a gente precisa bater. Então, para essa segurança, é a educação. Sim. Né? Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor ali sobre o plano de parto para o pessoal, para eles entenderem. Sim. Deixar para você falar um pouquinho. Uma curiosidade, Carol.
plano de parto é um assunto recente ainda, né? Principalmente aqui no Brasil. E a primeira vez que eu comecei a pensar, né, em trazer o plano de parto para educação pré-natal, a primeira gestante que eu abordei, falei para ela assim, você já pensou em fazer o seu plano de parto? Ela falou assim para mim, não, eu vou fazer pelo SUS mesmo. E aí na hora eu pensei assim, não, tudo bem, porque até para mim é um assunto recente, né? Deixa eu explicar para ela. Mas o plano de parto, ele é um documento, né? Aí eu expliquei para ela, eu falei, não, é um plano mesmo, seu, né? É um documento que ele pode ser escrito ou em forma de carta ou com preenchimento. É super recomendável que se faça com um profissional, né? Eu tô elaborando, na verdade tá feito já, mas estou fazendo alguns ajustes, que é um plano de parto comentado. Que tem gestante que, de certa forma, não consegue chegar até um profissional para fazer isso, né? Então, aí, se ela quer fazer sozinha, então se respalda nesse documento que eu tô fazendo, acho né? que, assim, profissional vai ser a doula, vai ser o enfermeiro obstetra ou o médico. Ou o médico. Então, e mesmo que eu tenho as 3 acompanhando, é importante compartilhar isso com as 3 para estar todo mundo... Exatamente, para estar todo mundo conectado. E também, uma questão importante do plano de parto é trabalhar a questão da expectativa. Sim. Não é tudo que tá no plano de parto que vai acontecer daquela forma, sabe? Então, se a mulher cria muita expectativa na gestação em relação ao parto dela e alguma coisa ali não acontece, isso vai interferir na satisfação dela com o momento do nascimento, né? Então, o plano de parto é um assunto bem amplo também, que tem várias vertentes que dá para tratar. Essa questão de minimizar a expectativa, né? Ele ajuda a reduzir a ansiedade. Tem que escrever a lápis, porque ela pode mudar de opinião justamente conforme ela recebe orientações. Então, eu não tinha pensado nisso, então deixa eu mudar tal ponto, né? Mas hoje eu falo, uma das primeiras coisas que eu converso com qualquer gestante que me procura, sabe? Seja pra... Porque, assim, tem muita mulher que tá na minha pesquisa que às vezes me procura pra tirar algumas dúvidas, sabe? Uma das primeiras coisas que eu oriento é pensa sobre o plano de parto, que aí vai te fazer refletir, sabe? E no particular também. Não deixo passar uma sem falar sobre o plano de parto. Porque a reflexão na gestação é tudo. Isso, inclusive, tranquiliza mais a mulher e traz benefícios pro vínculo dela com o bebê. Porque se ela tá calma, ela sente até melhor os movimentos fetais. Isso é fato, sabe? Uma mulher tranquila, ela se conecta mais com o bebê. Tem estado no seu estado mais de presença, né? E quando se faz o plano de parto, você consegue minimizar a ansiedade, né? Ver que tem pontos positivos em várias coisas ali que às vezes elas acham que é negativo. Entender os direitos também, né? Porque a gente pega aí, às vezes, uma galera que, não quero vacina, não quero isso, não quero aquilo, sem entender que tá respaldado, que é direito do bebê, que às vezes olha assim pro bebê, esse bebê é só um bebê, meu cuidado, mas não entende que ele também tá respaldado. Então, acho que através do plano de parto, a mulher também começa a ter esse conhecimento sobre alguns direitos e deveres também, né? Que às vezes não tem nem contato, não tem nem ideia de que ele exista, né? Uma coisa legal também, eu coloquei no meu modelo de plano de parto. Tem um modelo que é indicado pelo Ministério da Saúde, mas ele não é... O plano de parto, ele é bem versátil, sabe? Então, tem que ser um documento editável, porque o que não tiver lógica para a mulher, ela tira, ela acrescenta o que ela quiser acrescentar, né? E eu dividi o meu em 3 seções, que é os meus desejos para o pré-parto, meus desejos para o parto e meu desejo para o pós-parto. Embaixo da finalização de cada um desses setores, eu deixei uma bolinha para assinalar, repito isso nas 3 partes, tipo assim, estou ciente de que em alguns momentos posso não ter o conhecimento técnico-científico que respaldem a minha decisão. Porque assim, uma coisa é você estudar antes, outra coisa é chegar na realidade ali, você não sabe exatamente o que está acontecendo e achar que aquela decisão sua é a melhor, sem saber os critérios médicos por trás disso, sabe? Então, isso aí eu já falo pra elas, isso aí tem que assinar, tá bom? Por favor, né? Porque, afinal de contas, Carol, acima de tudo, acima, inclusive, da satisfação da mulher, porque muitas vezes essa satisfação pode ser enganosa, né? Acima de tudo está a segurança da mãe e do bebê. Ponto. Entendeu? Não é conto de fadas do jeito que algumas pensam. De bater o pé, tipo, não, eu quero que tá aqui. Não é isso. Não, se o bebê tá em sofrimento exatamente. Ali, fetal, a e mãe tem hora que a gente tem que confiar na equipe. médica.
principalmente no médico. Principalmente no médico. Entendeu? Então, essa frasezinha eu falo, assina e explico por quê, tá? Normalmente no parto tem um momento lá que a mulher vai pra partolândia, você sabe, né? Então, ela não tem nem a capacidade de ali no momento querer questionar o que tá acontecendo. Ela vai ter que confiar. E ter alguém que seja o chão dela. Exatamente. Ou a doula, ou o marido. E falar, ó, eu tô querendo isso aqui. Confere se eles estão com o meu plano de parto na mão. Não deixa fazer epísio, por exemplo, né? Pra que seja a base dela quando ela estiver nessa partolândia. Mas eles também têm que ser orientados nessa questão de segurança. Então, ali, o médico propôs alguma coisa ali que não tá no plano de parto, dialoga, entende o porquê. Isso é um direito, sabe? E se o médico, a enfermeira obstetra esclareceu esse porquê, se tá esclarecido, não bate o pé não, porque é questão de saúde, de vida, de segurança, entendeu? Eu acho que é o primeiro passo pra gente entender o que é um parto humanizado. Sim. E que é e sair desse parto romantizado, sim, né? Então, ele traz muita clareza e já trazendo poder, porque assim, volto a dizer, o momento do parto é o momento de maior vulnerabilidade. Não é o momento que a mulher vai ficar, ai meu Deus, e aqui? E assim, né? Olha aqui, tá conferindo. Não consegue, nem que ela queira. Tem que estar todo mundo pode interagindo. Pode ter toda a força de vontade do mundo. Exato. Pra quê? Justamente para ir de acordo com os desejos dela, sempre fortalecendo, mas também tem que ir para uma cesárea. Então... Eu vivi uma experiência dessa linda. Ela estava na pesquisa do doutorado também. Então, assim, quem está na minha pesquisa, eu promovo o contato pele a pele. Durante 4 horas, somadas até a alta hospitalar, né? Para ver como que vai ser essa interação depois. E ela estava super decidida pelo parto vaginal. Uma moça linda, super focada, sabe? Quando começou as primeiras contrações dela, ela conversou comigo, foi me explicando... Mandei a bola para ela que ela queria fazer exercício. Chegou no hospital, a doutora Ana Thaís, maravilhosa. Maravilhosa, profissional excelente. Tava acompanhando e eu até brinquei com a doutora, que ela, entre as contrações, essa parturiente sorria. Mas um sorriso lindo, assim, sabe? E a doutora Ana é uma calma, sim, uma gentileza. Ela acolhe tão gostoso. Acolhe, também defende o parto vaginal, principalmente quando a mulher quer realmente. Aqui em Ourinhos, que eu conheço, assim, que defende o parto humanizado, é ela e a equipe dela. Ela é excelente. Ela é excelente. Eu já falei isso pra ela. Eu falei, doutora, parabéns, Deus abençoe o seu trabalho, a gente precisa disso. Né? Porque médico a força do médico é absurda nesse cenário de parto, né? Não, é assim, tem que ter uma... Bom, termina, depois eu falo. E aí ela é focada no parto vaginal, encarando tudo da forma que tinha que ser. E aí deu 10 centímetros de dilatação. A todo momento a doutora conversando com ela. Né? Eu ali estava para minha pesquisa, então eu não podia falar nada, né? Questões éticas. Eu estava ali para fazer o pele a pele, aguardar o nascimento, fazer o pele a pele, né? Mas a doutora ali todo momento esclarecendo o que estava acontecendo, o que era esperado para aquele momento, sabe? E aí tentou as possibilidades possíveis, né, para o parto vaginal, e ela acabou indo para uma cesariana. É o que a gente chama de cesárea intraparto, né? Que é uma cesariana que vem depois do trabalho de parto, teve contração, né, todo um progresso ali, e por algum motivo precisou de uma cesariana. Então, a dela se enquadrou, né, ela tá registrada no meu estudo como uma cesárea intraparto. E assim, emocionante de ver a conversa, sabe? Ela, doutora, qual que é a opção, então? A todo momento ela perguntando qual era a opção, e a doutora propondo, né? Bonito. Aí, a última opção, olha, nesse momento eu recomendo a cesárea. Tá? Então, vamos pra cesárea, tá aí pra isso, entendeu? Lógico que não sei dizer ali se foi uma distócia de trajeto, a doutora tentou posicionar a cabecinha do bebê, tentou o vácuo extrator, então provavelmente uma distócia de trajeto, sabe? Distócia... Tá, só pra pessoa entender um pouquinho mais o que é isso. Distócia... Sempre que a gente fala de distócia é algo dificultoso, né? Então, a gente tem, por exemplo, distócia de ombro, que se fala mais, né? Então... Desprendeu o polo cefálico e o ombro fica preso na pelve. É uma distócia de ombro. Aí tem as manobras que o médico e o enfermeiro faz para resolver essa questão da distócia de ombro, porque já tá ali embaixo, já tá no expulsivo, né? Mas a distócia de trajeto, o bebê, que a de ombro também é uma parte disso, mas já é mais evoluída, né? É quando o bebê lá em cima não se posiciona corretamente e por algum motivo não desce, né?
Então, tem vários tipos de distócia funcional, distócia de trajeto. E aí, o neném dela não desceu. E ela percebeu no corpo dela que ela falou, doutora, não tá descendo. Porque ela tava conectada. Isso que é importante. Ela foi pra banheira, o marido tava junto, musicoterapia, tudo ok. Mas aí, Carol, a cesárea tá aí pra isso. Entendeu? Então, a felicidade minha, por exemplo, que estava ali observando, a felicidade dessa gestante depois de saber que tentou tudo que era possível, é outra coisa. Sabe? O impacto positivo de quando é dessa forma é muito bom. É diferente de quando... Ai, fui pra cesárea, não sei nem porquê, e eu tava igual ela, né? Tentando o parto vaginal. Eu tive um caso que aconteceu justamente... Só que assim, foi totalmente... Ela só se preparou para esse momento do parto normal, do parto vaginal. Na mente dela, ela só trabalhou isso. A doutora conversou com ela, trouxe tudo certinho, como o que poderia acontecer, trouxe que talvez, né, que houvesse uma possibilidade. Porque, assim, é um jogo na loteria, vamos dizer, né? Nunca se sabe o que vai acontecer. Só que mesmo assim, chegou ali na hora, infelizmente, vai precisar ir pra cesárea. Gente, se desconfigurou, assim, né? O rosto já mudou, às vezes as dores foram aumentando, mas não parou você percebia... pra pensar na possibilidade, né? Assim, eu sei, mas a minha expectativa é tão grande que não foi trabalhada. Sim. Aí já foi um pouco o contrário, né? Disso daí. Então, assim, é bem importante trazer... Se preparar para tudo. Se preparar para tudo. É onde entra, né? A doula, principalmente, nesse trabalho. Pra gente trabalhando todas as expectativas possíveis. Essa pessoa que você trouxe, ela já estava preparada. Né? Ela já tinha o preparado, quero dizer, realmente a consciência daquilo que pode ter. Porque, eu sei, não é consciência. Eu sei, mas ainda estou muito mais aqui na minha expectativa, né? Então, a consciência é tudo bem. Aceito isso que está ocorrendo, né? Isso que pode ocorrer. Estou preparada para isso. Existem essas duas formas, assim, de olhar. Que bonito que foi esse parto, né? Dessa cumplicidade, né? Porque a maioria, a gente vê, assim, muitos casos que... sempre entra em negação, sempre questiona e passa a responsabilidade para o médico, né? Então, eu acho que isso também acaba prejudicando esse processo do parto humanizado também, né? Essa expectativa também. Então, na minha opinião, o plano de parto, ele vem em tudo isso. Já aborda tudo. Já aborda tudo, já é o primeiro passo da humanização, porque a humanização do parto não é só aquele lugar, ai, que lindo, parto na banheira, né? Que eu acho que é a primeira coisa, não sei se você já ouviu, mas a primeira coisa, parto humanizado, parto na banheira, ai, que lindo, é o meu sonho, que não sei o que, eu falei, não é, o parto humanizado é quando a mulher é protagonista do seu próprio parto. E nem sempre nessa banheira. Sabe uma coisa curiosa? Que depois que eu comecei a presenciar esse centro de partos normais que tem banheira, e as mulheres vão ali, né, pro parto vaginal, a maioria não nasce na banheira, não. É muito bonito, né? Principalmente quem tira foto, fica lindo, né? É lindo. Mas eu tenho visto que é mais na banqueta, elas se sentem mais questão de posição, porque a água quente, ela alivia a dor, ajuda, né, nessa questão. É um método não farmacológico. Mas eu acho que a mulher não consegue agachar muito bem, fica escorregadio, a questão da percepção do movimento, sabe? Então, mesmo tendo ali a banheira, a maioria acontece fora da banheira. Tanto, por isso que quando você vê um parto na banheira, você fala, uau, porque não é comum, né? Não. Ele não é comum. Benéfico, é uma opção ok, né? Mas não é muito comum, nem quando a banheira está ali disponível. Mas a banquetinha, ela encaixa muito bem, dá firmeza pro pé, né? Então, uma coisa muito boa pro parto vaginal é uma firmeza na sola do pé. Sabe? Essa firmeza de pé no chão. Isso é muito bom pro parto. E na banheira dificulta um pouco essa questão. Agora eu uso o repouso. É gostoso o repouso. Então, assim, que o repouso, ele é bem legal, porque justamente dá esse impacto ali, de né? força, de estabilidade, né? Que ela consegue fazer
né, a contração ali, se posicionar, agachar, consegue movimentar melhor o corpo. Sim. Porque também, às vezes, o que eu tenho observado, ficar muito paradinho também, não é... Gente, vida é movimento. Sim. Tudo é movimento. Pro bebê nascer, o bebê tá fazendo uma força, o bebê tá se movimentando, a gente pensa que não, porque a gente não tá vendo, né, o que tá acontecendo, e a mulher também. Então, precisa desses movimentos. Se ficar ali paradinho, quietinho, não vai ajudar muito. Mas, claro, né, depende, tem que respeitar o que a mulher ali tá decidindo, o que ela tá sentindo, né? Que tem mulher que às vezes tá com tanta dor que só quer ficar quietinha. Mas isso mais pro final, até tem a tendência delas ficarem mais... Entra uma exaustão, né? Mas principalmente ali quando começa os pródromos, a fase... Não ainda na ativa, mas na fase latente, é bom movimentar. Excelente, a gente bota a mulherada para andar sempre que possível. Uma questão até de gravidade, né? Sim, para ajudar a encaixar melhor. Mas agora eu quero que você me fale um pouquinho, que eu tenho uma curiosidade muito grande e às vezes até uma revolta. Porque antes, eu vou te fazer essa pergunta, mas você me responde depois. Por que na cesárea não se faz contato pele a pele? Mas antes disso, vamos falar pro pessoal, explicar o que é o contato pele a pele, qual que é o benefício para a mãe, para o bebê. Sim. Vou voltar aqui na minha pesquisa para conseguir explicar desde o começo, pode ser? Na pesquisa do mestrado, eu tinha 3 grupos de mulheres, as que tiveram parto vaginal. Foi um estudo prospectivo, né? As que tiveram a cesárea intraparto, que é as que entram em trabalho de parto, e depois vai para uma cesariana, e as que tiveram cesariana eletiva sem trabalho de parto. A gente aplicou um protocolo que chama Protocolo de Observação da Interação Mãe-Bebê. Então, são confeccionados vídeos da interação mãe-bebê, e a gente pontua 21 itens de 1 a 5. Então, por exemplo, a quantidade tanto da mãe para o bebê quanto do bebê para a mãe. A quantidade de olhar. Quanto o bebê olha para a mãe, quanto a mãe olha para o bebê. O quanto o bebê vocaliza, o quanto a mãe vocaliza. Avalia o humor, sabe? São 21 itens, o último é da interação da díade. E aí, qual que foi a conclusão? Que na ocorrência do parto vaginal, todos esses 21 itens foram favoráveis, certo? No parto vaginal. Em segundo lugar, pasmem, cesariana intraparto. Em terceira, eletiva. Não que a eletiva tenha sido patológica, tá? Não foi patológica, mas uma interação com nota menor. Então, vamos dizer que na ocorrência do parto vaginal foi 10, a cesariana foi 8,5, entendeu? Essa interação, qualidade dessa interação. Provavelmente por conta da ocitocina, que é esse hormônio que marca a presença nas interações sociais, que foi liberado em maior quantidade na ocorrência do parto vaginal. Um banho de ocitocina, uma cascata nas contrações, né? Porém, Carol, você vai concordar comigo. Como que um pai interage e desenvolve o afeto, então, se ele não pare? A mãe adotiva, como é que fica? Por isso que eu e o Eurico estamos com o Parto para Homens. Excelente. Um curso justamente para ajudar esses homens. E eles também podem fazer contato pele a pele. Não só podem, como devem. Não é pode a palavra deve, né? Deve, né? Porque para o homem é mais difícil. Para a mãe é visceral. Saiu um bebê daqui da minha barriga. Peraí. Eu já percebi os movimentos, sabe? O meu beta-HCG que deu positivo, o enjoo foi meu, né? E diferentemente do pai, para ele demora a cair a ficha. Então, é até interessante que a gente promova esse contato pele a pele, né? Mas aí que entra, entendeu? Então, existe uma outra forma muito preciosa para liberar a ocitocina, que é o contato pele a pele. Que é a intervenção que eu tô fazendo agora, para reaplicar esse protocolo, né, e ver se melhora, se pelo menos se aproxima essa qualidade da interação da cesariana eletiva com a intraparto, né? Então, o pele a pele, a intenção do pele a pele é liberar essa ocitocina. E o que acontece? A partir do momento que a gente põe o bebê na pele da mãe, a pressão que ele exerce na pele da mãe, porque o bebê tem um peso, né? Esse peso vai estar sobre a pele da mãe. Existem receptores de ocitocina na pele que vão ser ativados ali e vai aumentar esse nível de ocitocina, tá? Então, relacionamento amoroso, Carol, mas mesma coisa. Por isso é o toque, é a química. Tanto que, né,
na minha formação de doula, se falou muito sobre até mesmo sexo na hora para ser um estimulante ali no parto mesmo, sabe? Essa troca de afeto, de carinho, beijo, o abraço, justamente para já liberando e favorecer a descida do bebê. Sim. Até antes de entrar em trabalho de parto. O sêmen, ele tem prostaglandina. E esse hormônio prostaglandina começa a trabalhar o colo, sabe? Então, tem muitas coisas que acontecem. E assim, a ocitocina, existe uma dificuldade da liberação dessa ocitocina no parto cesárea, até por questão do tempo certo do nascimento, né? Então, assim, quando o bebê ele está apto a respirar, é quando ele está no tempo correto dele nascer, né? Então, se a gente pensasse em realizar todas as cesarianas, porém com pelo menos um indício de trabalho de parto, já mudaria muita coisa, né? Porque o que no nosso corpo indica que está no momento do bebê nascer? É uma substância que chama surfactante. Essa substância é produzida pelo pulmão do feto. Então, o que acontece? O pulmão está pronto, ele produz o surfactante, esse surfactante vai para o líquido amniótico, e do líquido amniótico vai para a corrente sanguínea materna e sobe para o sistema nervoso central e avisa a ocitocina. Pronto, ele está pronto, entendeu? Quando esse surfactante avisa a ocitocina que ela está pronta, esses níveis de ocitocina sai do sistema nervoso central e vão para o periférico e vai desencadear contração uterina, que é o que precisa para expulsar esse bebê que está pronto. O né? parto é uma bomba de hormônios, né? Existem, logicamente, as exceções, né? Tem a patologia na obstetrícia, inúmeras patologias, né? Mas o esperado é isso. Então, quando a gente vê uma gestante que foi para uma cesariana, porém que teve uma contração, até nisso a gente já se tranquiliza. Opa, tem um pulmãozinho ali prontinho para respirar, sabe? Então, isso é muito legal de pensar assim, opa, realmente é o momento, sabe? E dizer é o momento não é só uma questão afetiva, tipo, é fisiológico, né? É o momento biológico. Porque se não gera toda essa bomba de hormônios também, vai ficar... E a gente percebe isso, a gente estava até falando um pouquinho antes, né? Isso já mais... enfim... sobre os bebês que não passam por esse processo, né? Para ser a injeção de hormônios que recebe ali na hora do parto. E a gente vai observando isso hoje na sociedade, como eles estão se comunicando, né? Com a sociedade. Estão mais introvertidos. Talvez tenha sido esse o grande número de crianças com autismo. Esses dias eu estava até falando ali para você, né, que eu estava acompanhando o Dr. Michael Dente, né, que ele estava falando justamente dessas bombas de hormônios, né, que são fundamentais para a preparação do bebê, da liberação da ocitocina justamente para criando esse vínculo. E também, e ali ele falou muito sobre esse contato pele a pele, mas a questão da microbiótica, sim, né? Do bebê já ir se desenvolvendo os anticorpos. Exatamente, outra importância, né? Outra importância que eu achei fundamental, mas nesse lugar aí que você colocou, eu achei fantástico. E pro acolhimento também. Então, o pele a pele, ele libera essa ocitocina, que é importante, inclusive, para prevenção de hemorragia. Porque o que a ocitocina faz? Contrai o útero. Quando a gente tem o útero contraído, a gente previne a hemorragia, certo? Então, a gente tem essa ocitocina que atua nessa prevenção biológica, nessa liberação da ocitocina, nesse desenvolvimento dessa defesa desse bebê, né? E nesse acolhimento. Que aí é que entra a questão da vida adulta. O bebê, ele vai se sentir protegido. Ele vai sentir, não, tô no colo. Né? O mundo é seguro, os relacionamentos são seguros, né? Qual que está sendo a maior dificuldade nesse campo de pesquisa hoje? Ai, cara, um monte. Tem muitas. Porque a cesariana em si, ela dificulta o contato pele a pele imediato, sabe? Não é... As pessoas falam muito da temperatura do centro cirúrgico. Isso aí conversado dá pra resolver, entendeu? Porque, gente, a mulher fica assim. Exatamente, mas tem essa questão de posição, tem questão de eletrodos que estão aqui na mulher, justamente onde a gente deveria colocar esse bebê, sabe? Tem a questão
da movimentação no centro cirúrgico, é um ambiente estéreo, que é dificultoso, então não vamos dizer que é fácil na cesariana pele a pele, não é fácil. Perfeitamente possível, porém difícil. Não é... É possível, mas é difícil. É muito mais fácil no parto vaginal tirar ali, colocar ali, bem mais fácil. Então, mas dá pra fazer na cesárea. A mulher que não teve que ela não passou pelo processo do parto, mas ela escolheu direto a cesárea eletiva. É possível fazer esse contato pele a pele e já começar a criar esse vínculo, liberar essa ocitocina ali no contato, nas primeiros minutos ali? Perfeitamente possível. E é isso que eu quero ver se vamos ver, né? Essa é a minha expectativa, de que essa promoção do pele a pele Outra coisa, Carol, é imediatamente após o nascimento. É um critério de exclusão da minha pesquisa se eu não conseguir fazer imediatamente após o nascimento. É imediatamente. O neném nasceu, pele. E aí fala-se muito de hora ouro. Ai, faz a hora ouro ali na recuperação pós-anestésica. Não existe isso. Sabe? Não existe isso. Eu, como pesquisadora, como uma pessoa que tem uma autorização para entrar ali e fazer o que eu preciso fazer, eu preciso ficar quieta. Só que assim, quando eu não consigo, eu perco essa gestante, porque tem que ser imediatamente após o parto. É imediatamente. O acolhimento do bebê é imediatamente após o parto, independentemente da via. Sabe? Então não tem essa de vamos fazer a hora ouro 1 hora depois que nasceu. A hora ouro é a primeira hora de vida. Se não deu e faz depois, ok, tudo bem. Mas o recomendado é que se a mãe está em uma boa condição e o bebê também, é imediatamente após o nascimento. É aí que tá o ouro, é aí que tá o tempero, entendeu? Uhum. Então, assim, o máximo de tempo possível, eu preciso fazer no mínimo 30 minutos, porque é isso que importa, sabe? E você vê, é impressionante. Você já deve ter presenciado isso. O neném nasce chorando. E é bom, ele tem que nascer chorando por conta da sua respiração, né? Mas quando a gente põe o bebê na pele da mãe, ele se acalma imediatamente. Imediatamente. Essa palavra imediatamente até me lembra uma paciente minha também, que até tem um vídeo dela no destaque lá do meu Instagram. Você já viu? Que lindo. A Natália. Não vi. Ela fala assim, a neném tava chorando. Isso já tinha feito a hora ouro dela, né? Já tava no quarto. E aí a neném começou a chorar, né? E eu ali, não era do doutorado, eu fui pra ajudar ela na amamentação. E aí a neném chorando. E os pais ficam preocupados, ainda mais pais de primeira viagem, né? E não era fome, e a gente não sabia exatamente o que ela tinha. Ela fala isso no vídeo, sabe? Aí a Cris perguntou se podia colocar ela na minha pele, aí despia a parte de cima da neném, e ela tava de top, né? E ela fala essa palavra no vídeo, ela acalmou imediatamente. E Carol, o que a gente mais ouve quando o neném nasce e o neném tá chorando, ai, tá com fome porque meu leite não desceu. Não. E se for cesárea, vai demorar pra descer um pouquinho. Entendeu? O neném tá chorando porque ele tá assustado. Ele saiu de um útero, ele precisa de mãe, ele precisa de pele, ele precisa de limites nos bracinhos dele, porque ele tinha limite, entendeu? E aí essa falta de acolhimento, né, que acalma o bebê, vai fazer com que o bebê continue chorando e vem alguém e oferece o leitinho no copinho, e aí desencadeia uma coisa que era só botar na pele. Mesmo que não seja na pele, dá um colo, dá um chamego, bota no peito, mesmo que não esteja com aquela suga excelente ainda, que acontece bastante depois da cesárea, do neném não conseguir sugar, sabe? E do parto vaginal também, cada neném é um neném, às vezes acontece. E chega perto, o neném para de chorar. Na maioria das vezes é susto, a gente vê que sabe? Tem que entender uma questão assim, o bebê tá ali, 9 meses dentro, né, vamos colocar o ideal aí, 9 meses dentro da barriguinha da mamãe, ali ele tem tudo, tem calor, tá quentinho, né? É escuro. É escuro, tem alimentação, aí ele vem pro mundo, se pega um lugar que é gelado, foi retirado, aí vai para um lugar, tá com não entende que ele se separou da mãe, né? Vai para um monte de procedimento. Fica aquelas monte de luz, tudo muito claro. Então, o bebê, ele não entende onde ele tá, é como se você tivesse sido abduzido, né? Lógico que vai ficar com medo. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que bater muito em cima, né? Porque sempre foi... mas sempre foi feito desse jeito. Sempre o bebê ali, sempre a mãe foi feito aqui. Errado. Eu já vi profissional, Carol, tá infelizmente, da obstetrícia, sabe? Falando que hoje tá muito
É muita cerimônia em torno do nascimento. A gente faz cerimônia de festa de aniversário, a gente faz cerimônia de casamento. O mais importante é o nascimento, que seja pendurar fotinha, entendeu? É cerimônia mesmo. Tem que ser. Eu já perdi também a inclusão de um caso no estudo por conta de profissional, entendeu? Vai atrasar meu serviço, falou com o pediatra. E tem gente também que acha que para fazer o contato pele a pele precisa de muita firula no centro cirúrgico, e não é muita firula. Sabe? E como que consegue fazer ali? Como que você consegue fazer o contato pele a pele no centro cirúrgico? Eu entro com a roupa... Não, eu não coloco a estéreo, não precisa. Já ouvi pediatra falando que tinha que colocar a roupa estéreo para fazer o pele a pele. Ali. Calma, não precisa, tá? Por favor. Eu coloco a roupa privativa, né? E eu fico ali esperando nascer, sempre comunicando com o pediatra. Eu falo, né? Não precisa ser nem comunicação verbal. Se o neném não estiver bem, ele olhar pra mim, eu vou saber que ok, agora não, entendeu? Se tudo for possível, já em comunicação com o pediatra, ele vem e me dá o bebê, sabe? Aí eu pego, tiro o campo, que eles enrolam o bebezinho no campo, alguns, né? E aí me entregam no campo, outros já me entregam peladinho, esses eu adoro. E ali eu já ajeito a mãe, vejo se é possível, né, colocar na lateral, se não puder, se tiver com o eletrodo, não puder tirar. E aí coloco o máximo na pele possível. Mas né? no rosto ou no peito mesmo? Aqui. No peito. É. Eu só, quando não dá pra colocar ali no peito, aí a gente encosta o máximo possível de pescoço aqui, né? Essa parte superior do tórax, mas é o máximo possível. A gente tem que ter ali, no mínimo, uns 30%, 40% de pele. É importante ele sentir o batimento da mãe? É muito importante. Sabe? Isso não é romantismo, é outra coisa. No útero sentia pulsação, né? Então, assim, o cheiro, começa a sentir o cheiro materno, percepções do ambiente, sabe? A voz do pai também reconhece, a voz da mãe reconhece. Eles nascem espertos, eles nascem querendo se conectar. Eu acho lindo quando coloca assim e o bebê já vai procurando, assim. É muito incrível, assim. Só coloca ele aqui no peito e ele já vai procurando o seio da mamãe pra automaticamente, mamar, cara. ele Eu acho rasteja. muito bonito. Se tira depois do nascimento, coloca na parte inferior aqui do abdômen e o neném sobe. Ele se rasteja sozinho. Ai, que lindo. E só pra gente já ir finalizando, e esse contato do pai, contato pele a pele do pai, quando que é feito? Qual que é o tempo? Imediatamente após o nascimento, o bebê é da mãe. Né? E quando eu vou fazer a apresentação da pesquisa, eu até brinco com os pais, sinto muito, mas né? Isso aí é nosso. Foi pro quarto, já dá pra fazer o pele a pele, continuar em casa, tomar banho de aspersão conjunto, já viu? Sim. Isso é bom pros dois, não precisa nem de banheira, não, se você aprende um negócio desse. Vai dar banho nem em pé no chuveiro quando ele aprender a ficar em pé, antes disso você não cola junto, entendeu? Tanto que eu contabilizo, se tiver um banho de aspersão conjunto entre mãe e bebê, eu já conto como contato pele a pele, dentro dessas 4 horas, né? E o pai pode fazer, estando ele bem, né? E o bebê, principalmente, estável, tira, bota aqui, faz um canguru. Uma forma que eu trabalho o vínculo, né, entre a mãe e o bebê, e o pai e o bebê, é através da Chantala. Ah, sim. E não precisa dificultar a Chantala, né? Pega um baldinho que caiba ali, uma temperatura boa. Não, a Chantala é a Chantala da massagem, perdão. É o ofurô que é do baldinho. E assim, ela é extremamente importante para esse vínculo também, sim, né? E o contato pele a pele. Contato pele a pele, o vínculo. Vai trabalhando o relaxamento também do bebê, né? É a forma como eu trago hoje esse vínculo ali, justamente criando também essa segurança para esse futuro adulto, né? Mas rapidinho agora, quais são os benefícios do pele a pele para mãe e bebê, geral? Primeiro benefício é a liberação dessa ocitocina, que vai estabelecer uma melhor interação entre mãe e bebê, que foi o que eu mostrei ali, né? Na primeira pesquisa. Porém, quando a gente fala assim, a interação entre mãe e bebê é melhor na ocorrência do parto vaginal, por conta da contração e do pele a pele também, que é facilitado, né? Como que vai acontecer na vida adulta se esse bebê for extremamente apegado à mãe dele, né?
Só que não é isso, né? Quando a gente fala da interação materno-filial, ela é benéfica ali no início da vida, porém desenvolve um adulto maduro o suficiente para confiar em outras relações. Porque Então, não justamente é a insegurança que É. vai mantendo ali na Porque baixo da ela é a asinha, figura né? de apego dele. É essa a palavra. A mãe é a figura do apego. Então, quando eu falo que desenvolve a qualidade da interação materno-filial, isso não é importante só para dizer, o bebê vai ser apegado à mãe, que bonitinho o relacionamento dos dois. É para a vida isso. Então, se um bebê, ele é acolhido pela mãe e ele desenvolve uma boa interação com a mãe, ele vai ter uma boa interação com o pai, ele vai ter uma boa interação com aquela que vai ser a esposa ou o marido dele, vai ter uma boa interação social nos seus círculos de amizades. Então, não é sobre somente a interação materno-filial, né? É que assim, a mãe com o bebê quando nasce é um. Então, a importância começa aí, né? Porém, vai ditar o estilo de apego de relacionamento geral, não só com esse bebê e com essa mãe, né? Então, é a importância primária, né? Desse contato pele a pele. Imediato. Logo após o nascimento. Imediatamente após o nascimento. Pra deixar bem frisado. Isso daí eu brigo. Eu falo que eu sou uma pessoa tranquila, né? Mas isso daí eu gosto de... É imediato, é agora. Dá. Já nasce na minha mão, né? Vai. Que legal. E assim, acho que a gente também pode falar um pouquinho, Cris, sobre esse lugar da enfermeira e da doula junto, atuando junto ali com uma equipe. Sim. Fortalecendo esse lugar para essas mulheres. Qual é a tua visão? É muito importante saber, né, que cada uma pode contribuir dentro das suas funções e que isso como um todo é o que traz o máximo que a mulher merece em relação ao atendimento, sabe? Eu acho que é importante a gente deixar bem frisado assim para o pessoal de casa, para as futuras mamães, para quem já é gestante, a importância de uma equipe multidisciplinar ali na hora do parto, né? E entender funcionamento de cada uma. Porque às vezes assim, só a médica tá bom. Só a enfermeira tá bom. Vamos falar de um parto assim que eu acho lindo, que é o máximo possível de tempo em casa, para depois ir para o hospital, ou se tiver tudo ok, tudo perfeito para um nascimento em casa. Mas é a importância de ter cada uma dessas profissionais ali atuando, né? Como doula, a gente vai estar trabalhando o acolhimento, vai estar trabalhando o emocional dessa mulher. Então, vai estar ali para servir, porque Sim. doula é a mulher que serve. O nome né? vem daí, né? Vem daí. Então, na tua trajetória, quanto que para você é importante ter essa equipe multidisciplinar com você ali nos partos? Eu falo assim, como eu tive muito tempo na área acadêmica, na pesquisa, eu não tenho tanto tempo assim na área hospitalar. Tanto tempo. Eu conheço colegas que já têm 500 mil partos, sabe? Mas eu tive a honra de passar por experiências inúmeras diferentes, sabe? Então, de já ter que fazer 2 partos sozinha ao mesmo tempo. Uau. Definitivamente, eu tava quase assim, ó, uma mão numa cabeça, outra na outra. Como foi isso pra você? Um absurdo. Na hora. Hoje eu dou risada, mas foi tenso, sabe? Porque médico fazendo cesariana, os técnicos com o corredor lotado, com triagem cheia. Eu falei, né? Que ocorra tudo bem, porque se eu precisar fazer manobra nos 2 ao mesmo tempo, complica. E eu fui na oração. Falei, Deus, 1 minuto de diferença, o senhor já me ajuda. Segura 1, por favor. E eu acho que foi praticamente 1 minuto, assim, de diferença. Nossa. E foi legal porque esses foram um dos últimos partos que eu fiz na Santa Casa daqui, de Ourinhos, né? E eu lembro que me marcou bastante, porque além dos 2 nascer bem pertinho um do outro, eu lembro dos nomes, ó, era Ágata e Davi. Primeiro nasceu a Ágata. Quando nasceu o Davi, ela tava com a bolsa parcialmente rota, né? Então, rompeu a parte de baixo, a parte de cima tava bastante líquido. Eu tomei um banho de líquido amniótico, assim, ó. E era praticamente só eu ali, né? Eu saí molhada e ok, deu praticamente 1 minuto de diferença. Muito rápido. E deu tudo certo, né? Então, mas tava tenso, tanto pra mim quanto pra elas, Sim. né? Porque uma me queria aqui, a outra me queria ali, né? Então, faltou gente. Faltou. E sabe? o papel da... E já vivenciei parto também de ter a médica, a enfermeira obstetra e a doula, sabe?
Quando tem mais de um, precisa cada uma saber exatamente as suas funções por questão de respeito, sabe? Por questão da necessidade de ser uma orquestra. Tem que ser, sabe, uma orquestra. Tem que ser música. Cada um no seu tempo, sabe? A hora que aproxima, a hora que afasta, sabe? E isso a gente precisa principalmente de profissionais éticos, né? Para isso, saber quais são os seus limites. Porque não que uma enfermeira obstetra não possa doular. Muitas vezes elas doulam. Não que uma médica não possa doular. As médicas boas doulam, entendeu? Mas, quando a gente tem ali cada um para fazer um ponto, é excelente. Fica mais leve, né? É mais leve. Fica mais leve, porque eu sempre penso dessa forma e já ouvi muitas pessoas dizerem, inclusive um médico dizendo que a importância de ter cada um ali fazendo o seu papel, porque tanto para o médico quanto para a enfermeira, é pesado você ter que estar... Imagina uma situação de emergência. Como que você vai cuidar do seu emocional, naquele momento, do emocional dessa mulher, e ainda ter que lidar com aquela emergência? E né? alguém, às vezes, no ouvido da mulher para dizer, tá tudo bem. Isso tem um peso de dizer, tá tudo bem. Porque, às vezes, acontece de estar duas profissionais, né, no cenário de parto. Por exemplo, uma enfermeira obstetra conduzindo e uma doula, ou uma médica conduzindo e uma doula, né? Então, a gente precisa assistir ali o nascimento, o profissional. Enquanto a doula pode estar lá na cabeça da mulher. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz quando percebe ali que existe um risco de laceração, é a gente segurar a cabecinha do bebê, não deixar vir com tudo, né? Então, você põe a mão na cabecinha e deixa que ele vem, não é puxar. Não, é o contrário, é uma força de empurrar, porque aí ele vem de forma mais suave para aquele períneo, né? Então, imagina ali uma enfermeira obstetra ou uma médica que tá segurando aquela cabecinha ali para vir devagar. Tá tudo certo, tá tudo bom, não dá. E a mulher lá preocupada com o que tá acontecendo, né? E se tem uma doula ali, fala, tá tudo bem, tá coroando. Pode pôr a mão lá, entendeu? Você quer sentir o cabelinho, aí comunica ali com quem tá na assistência. Pode, coloca aqui junto com a minha, entendeu? A mão que tá ali conduz junto, sabe? Então, muitas vezes quem tá ali na assistência do processo não consegue se comunicar com quem tá lá, sabe? Então, 2 já fica bom, 3 fica excelente, né? Sim. E assim, como... Enfim, pra gente encerrando aqui também, que agora que eu me toquei do tempo. Já? Já. Eu até ia fazer mais perguntas, mas falei, não, a gente precisa encerrar. Então, assim, para todo mundo que tá em casa, para as mulheres que estão em casa, que estão ouvindo, humanizar o parto, permitir que a mulher seja protagonista da sua história, da sua jornada, da sua transformação. E estar com profissionais que vão te favorecer esse poder ali na hora, nesse momento de maior vulnerabilidade, te conduzir até para um puerpério mais tranquilo, né? Até para você se desenvolver como mãe, criando esse vínculo melhor com o bebê, né? Porque hoje em dia a gente está vendo como que está chegando a sociedade, e a gente não quer isso, a gente quer pessoas melhores. Então, aonde é que a gente vai trabalhar isso? Desde a gestação, principalmente na hora do parto. Cris, muito obrigada pela sua presença. Eu vi que você tem vários serviços ali que eu achei fantástico, que você trabalha também. Então, fala um pouquinho pro pessoal de casa, como que as pessoas podem te achar, quais são os serviços que você atua. Sim. Eu sou uma enfermeira empreendedora, né? E isso é uma possibilidade legal para enfermeiras. É importante falar isso, né? A gente pode ter autonomia, a gente pode abrir consultório, a gente pode fazer a consulta de enfermagem, tudo, desde que tudo esteja dentro do nosso código de ética, respaldado por leis, resoluções, né? E desde que você pense também nessa parte burocrática de empresa, né? Então, para você ser uma enfermeira empreendedora, você tem que pensar na prática segura da enfermagem e dessa parte burocrática também, de imposto e de nota fiscal, né? E eu tenho caminhado essa trajetória, justamente. Então, hoje, os trabalhos que eu tenho realizado com gestantes, eles envolvem o Mommy Day,
que é um dia de spa que eu faço com gestantes, que é justamente preparar um relaxamento, né, para esse momento do parto. Então, é um spa day para gestante. Eu faço pré-natal complementar, que é justamente com o intuito de oferecer a mais, o a mais que toda gestante merece, sabe? De preencher o máximo de lacuna possível do pré-natal tradicional. E assistência pré-hospitalar do trabalho de parto. Então, eu fico com a gestante ou no ambiente domiciliar dela, ou em um ambiente, né, particular, para acompanhar a evolução da fase latente até que ela esteja em um momento realmente mais próximo do parto e possa ir para o hospital. E isso reduz, inclusive, o número de cesarianas desnecessárias, né? Então, por exemplo, a última que eu acompanhei, ela queria o parto vaginal, ela é uma pessoa que pretende ter mais filhos e já tinha tido 2 cesarianas, né? E isso não é indicativo para cesárea, sabe? A gente precisa acompanhar de perto, monitorar a mãe e bebê, mas é possível um parto vaginal após 2 cesarianas, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, ela foi para o hospital já com 9 centímetros e a intenção dela era assegurar que realmente esse desejo do parto vaginal dela fosse cumprido, né? Então, eu fico com essas gestantes nesse momento pré-hospitalar do parto até que elas possam chegar com o bebê nascendo. E assim, já enviei com 7 centímetros de dilatação, com 9, né? A maioria, eu acho até interessante isso, chega lá com 9. Porém, já enviei também gestante com 3 centímetros, que eu percebi que não estava ok, entendeu? Então, tem esse monitoramento que a gente faz, por exemplo, desde a pressão, né? Pressão sanguínea materna até o batimento cardiofetal, o partograma, observa, né, a dinâmica uterina, e isso eu já deixo bem claro com as gestantes. Qualquer sinal de alerta, você vai, porque a prioridade é a segurança. Então, assim, graças a Deus a maioria chegou com o bebê nascendo, porém teve umas que foi para o hospital e ou precisou de uma cesárea, ou realmente evoluiu para o parto vaginal, e ok, poderia sim ter ficado mais em casa, mas se acendeu um asterisco aí, você vai, por questão de segurança, né? Então, hoje eu faço esse Mommy Day, eu faço o pré-natal complementar e faço esse atendimento pré-hospitalar do trabalho de parto. Isso com gestantes, fora o curso de formação de doulas. Eu falei para você, eu não sou doula, né? Eu sou enfermeira e sou educadora, né? Tanto a minha formação do mestrado e doutorado, quanto eu acho que o meu perfil pessoal também é para educação. Então, esse curso de formação de doula não é só comigo. Tem doulas que são mentoras das alunas. Então, eu entro com a parte burocrática de emissão de certificado, de composição de grade curricular, de direcionamento para a prática, né, de registro de tudo que precisa de emissão de nota fiscal. Eu faço essa parte e entro com parte da teoria. Porém, tem as doulas mentoras cadastradas, que cada doula tem uma aluna. Entendeu? Porque, assim, na essência, doulas formam doulas, né? É isso. Mas é muito importante esse embasamento científico também, né? A doula saber certinho, não saber certinho, mas ela ter conhecimento sobre tudo que envolve o parto. Ter o conhecimento, eu falo, não é técnico, mas saber um pouco, até mesmo para trazer segurança, porque, Carol, eu não sei o que tá acontecendo, que não sei o que, a doutora me explicou assim, não sei o que, mas vem aquela preocupação. Vão perguntar pra doula. Vão perguntar. Então, assim, como que é, às vezes, você foi falando ao longo do programa algumas palavras, então vamos, né, explicar, trazer um pouco mais... é uma das coisas que eu trago no curso, né? Eu falo para elas, você precisa ter um caderninho com o seu sumário. Porque a palavra que você não souber, porque o que pega muito é essa questão de termos. Né? Para mim é comum, para você é comum. Mas para quem tá aprendendo, não. Nunca... Então, né? elas fazem... O pessoal fala o piquezinho, né? Sim. E é outro nome. Então, isso daí gera, né? Sim. Mas o que é isso? O que não é, né? E eu falo que grande parte da obstetrícia, da doulagem, é isso. É você entender palavras. Palavra é muito importante porque existe um vocabulário muito específico, né? E é justamente aí que eu entro com elas. Então, vou te explicar o que é uma episiotomia, sabe? Mas a doula vai lá com você e vai te mostrar como que você pode aplicar o repouso. Vai mostrar para você como que você pode usar de forma segura o seu óleo essencial, entendeu? Essa parte eu entro um pouco também porque eu fiz as terapias alternativas, né? Mas assim, quem chega junto dessa doula informação são as doulas, né? Então, às vezes tem doulas que são cadastradas que são de outras cidades que não tá
as alunas dela, faz reunião online, né, pelo Meet, mas a maioria eu tenho conseguido presencial. Então, tipo, se tem uma aluna de interesse... Eu tenho muitas alunas no Maranhão, a maioria. Acho que lá tem uma boa aceitação, Sim, né? é diferente, viu? É bem diferente. Florianópolis eu vi que eu fiz a minha formação lá, né? Toda a minha formação é de Florianópolis ali. Do sul do país tem uma grande aceitação. Sim. E principalmente o Nordeste, né? Que até... Acho que o Nordeste vem mais por uma questão cultural e financeira também. Uhum. E aí tem uma doula lá que chama Juliana e ela é meio blogueira, assim, uma quantidade significativa de seguidores, sabe? Então ela fala, Cris, tenho mais uma aluna pra gente. E aí ela já é a mentora dessas alunas, né? Então ela leva lá pra prática, pra atendimento domiciliar, sabe? E aí quando ela vê que tem alguma coisa a desejar na teoria, ela entra em contato comigo, Cris, você consegue explicar tal parte pra ela? Porque o próximo atendimento é tal, então eu já queria, né? E isso é muito legal, porque já começa a criar uma conexão profissional. Elas entendem qual é a minha função, né? Porque eu falo sobre a minha função, a função médica também, e entendem o que a Juliana faz lá de prática, e ela é a mentora, entendeu? E tem as questões de leis também, que sempre que eu consigo eu coloco uma advogada para falar com elas em relação à lei. Sim. Então, assim, Carol, tudo é multidisciplinar, sabe? Eu vim aqui, eu falei para você várias coisas que é da psicologia. Entendeu? Eu falei pra você aqui de Winnicott, falei de John Bowlby, que foi um psicanalista britânico, entendeu? Então, não é que eu não possa saber de psicologia. Todos nós devemos saber de todas as áreas. O que entra em questão é sua atuação, é qual é o código de ética profissional seu, sabe? Mas quanto mais a gente envolve essa questão de multiprofissionalidade em tudo, melhor. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei algumas questões médicas. Porém, não é porque eu sei algumas questões médicas que eu vou dar um diagnóstico. Não sou eu que dou diagnóstico. Sabe? Então, assim, a gente tem que saber? Tem. A doula tem que saber coisas da enfermagem? Tem que saber. Mas não significa que ela vai fazer. Entendeu? Isso vai enriquecer o repertório dela. Sim. Sabe? Então, a gente começa, por exemplo, com a história da doulagem. A história do nascimento. Talvez você não vá usar isso diretamente na sua profissão, mas você vai entrar para um podcast para conversar com alguém. Entendeu? Talvez um dia você vai dar uma aula e isso vai enriquecer seu repertório. Vai enriquecer muito seu repertório, porque você sabe qual é a história da sua profissão, você sabe em que contexto que você tá, sabe? Então, essas questões de conexão de assuntos e de profissionais é muito importante. É o que eu falei, a gente pode saber? Pode. Eu estudo aqui várias teorias da psicologia, mas eu não sou psicanalista, eu não faço terapia comportamental, né, que são os dois, nada disso. Eu não vou, se você precisar de terapia, não é comigo, é com um psicólogo, mas eu entendo, entendeu? Eu sei dessas teorias. Então, é a mesma coisa, a gente não só pode, como deve saber um pouquinho de tudo, mas saber aonde você pode entrar. Qual é a sua função? Segura, né? Segura, principalmente em questões de te respaldar mesmo. Porque a partir do momento que você faz aquilo que é inerente a você, você está seguro. Não só a gestante está seguro, você está seguro. Você está seguro de um processo, de uma inimizade, sabe? Então, a gente tem que saber onde vai. Principalmente quem tem a graduação. A gente tem códigos de éticas específicos, sabe? O código de ética da enfermagem é um, da medicina é outro. Entendeu? As doulas, a profissão está cada vez mais avançando. Espaço. Sabe? Se Deus quiser, eu torço para isso, que um dia tenha graduação para doula, sabe? Mesmo que seja tecnólogo. Tanto que já até aumentou agora, já precisa tanto de certificação, precisa de horas, então tá se tornando algo... Tá evoluindo. E isso, com o tempo, vocês também vão ter o código de ética de vocês, né? Porque os cursos precisam... Tá em andamento. Os cursos... Não é que assim, não existe uma... Como é que fala? Uma formalidade para dizer, é isso que o curso tem que oferecer. Infelizmente, tem cursos aí bem mais ou menos de doula que oferece pela internet, né? Mas entra a questão ética de forma geral. Mas eu acredito que com a evolução da profissão, que é recente, né? Veio com uma doula americana, é super recente. Essa classe pode desenvolver o próprio código de ética. E aí fica até mais fácil, sabe? De você se respaldar. Já tá em encaminhamento na Câmara já dos pelas deputados, associações, né? Pelas associações. Isso vai ser excelente. Excelente, para os dois lados, né? Sim. Para todo mundo. Fundamental.
Muito obrigada. Eu que agradeço. E como que o pessoal te acha, Cris? Pelo Instagram, @vitalmater. Criei um TikTok também recentemente com o mesmo nome, Vitalmater. Lá eu posto mais as questões profissionais e da prática do doutorado, né? E aí tem o meu perfil pessoal, que é @Cristiane com Y, do Cris. @CRYStiane.hsn. Esse é o meu pessoal. Então eu posto coisas lá também do doutorado, sabe, da rotina, mas também posto minha filha linda, conhece, né? Tá toda blogueirinha também. Ela é. Minha filha é linda. Eu falo, a gente é mais do que um currículo, né, Carol? A gente é uma vida. Então, assim, muito que a gente carrega até pro nosso profissional, vem do que é o do nosso pessoal, não dá pra desvincular, né? Então, o seu propósito de vida Não, tá relacionado... Exatamente. Estão juntos. Então, além do meu currículo, eu sou mãe, sou casada, sou cristã. E aí, nesse perfil pessoal, eu posto tudo. Uma baderna. Uma baderna bonita. Pessoal, para quem desejar fazer perguntas, pode me mandar aqui na mensagem aqui no YouTube. Pode entrar em contato pelo Instagram também, Humor e Hormônios. E que a gente vai estar respondendo todos vocês. E, novamente, quero agradecer aos meus apoiadores, a Performance Pilates, a Urofísio, a MR Audcast. E para quem quiser, então, me contatar, tem o Humor e Hormônios e o meu Instagram, carolcampos.terapeuta. Terapeuta, né? Terapias. Já não sei. Eu sempre me confundo. carolcampos.terapeuta, é isso aí. Nunca mais esqueceu. Isso aí. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora e até mais. Até o próximo episódio que vai estar fantástico. E eu vou dizer até a próxima, hein? Tá bom? Vai voltar.